Cultura é um conceito amplo que representa o conjunto de tradições, crenças e costumes de determinado grupo social. Ela é repassada através da comunicação ou imitação às gerações seguintes. Dessa forma, a cultura representa o patrimônio social de um grupo, sendo a soma de padrões dos comportamentos humanos que envolvem conhecimentos, experiências, atitudes, valores, crenças, religião, língua, hierarquia, relações espaciais, noção de tempo e conceitos de universo. A cultura também pode ser definida como comportamento por meio de aprendizagem social. Essa dinâmica faz dela uma poderosa ferramenta para a sobrevivência humana e tornou-se o foco central da antropologia desde os estudos do britânico Edward Taylor. As características da cultura são determinadas pelo conjunto de saberes, comportamentos e modos de fazer. Possui um caráter simbólico e é adquirida por meio das relações sociais de um grupo. É transmitida para gerações posteriores e não é estática, sendo influenciada por novos hábitos. Cultura na sociologia. A cultura na sociologia representa o conjunto de saberes e tradições de um povo. Estes são produzidos pela interação social entre os indivíduos de uma comunidade ou sociedade. A partir das necessidades humanas, vão sendo moldados e criados padrões e comportamentos que geram uma determinada estrutura e organização social. Existem 7 tipos de cultura, sendo elas a cultura de massa, cultura erudita, cultura popular, cultura material, cultura imaterial, cultura organizacional e cultura corporal. A cultura de massa é o conjunto de ideias e valores que se desenvolve tendo como ponto de partida a mesma mídia, notícia, música ou arte. Ela é transmitida sem considerar as especificidades dos locais ou regionais. A cultura de massa é usada para promover o consumismo entre os indivíduos, sendo um comportamento típico do capitalismo, que foi expandido de maneira drástica. A cultura erudita, diferente da de massa, é resultado do conhecimento adquirido por meio da pesquisa e do estudo por mais diferentes campos. Não é ofertado massivamente, está disponível a poucos e representa uma forma de diferenciação social, permitida pelo acesso ao conhecimento. Como exemplos, temos as exposições artísticas, apresentações teatrais e os concertos. Cultura popular está intimamente relacionada com as tradições e aos saberes, os quais são determinados pelo povo. Em oposição à cultura erudita, ela ocorre de forma espontânea e orgânica. Portanto, não está associada aos equipamentos culturais, como os museus, cinemas, bibliotecas e etc. A cultura material representa o conjunto de patrimônio cultural e histórico, formado por elementos concretos que ao longo do tempo foram construídos pelo ser humano. Como, por exemplo, de cultura material, temos os elementos arquitetônicos, igrejas, museus e bibliotecas, e objetos de uso pessoal e coletivo, obras de arte, utensílios e vestimenta. Diferente da cultura material, a cultura imaterial é formada pelos elementos intangíveis que não podemos tocar. Ela representa o conjunto de saberes, tradições, técnicos, hábitos, comportamentos, costumes e modos de fazer de um determinado grupo. Considerado um patrimônio cultural transmitido entre gerações, temos como, por exemplo, as lendas folclóricas, as feiras populares, os rituais, as danças, a culinária e etc. Cultura organizacional, também chamada de cultura corporativa, reúne um conjunto de elementos associados aos valores, missões e comportamentos de determinada organização. Dentro do contexto da globalização e dos estudos mercadológicos, esse tipo de cultura foi criando padrões de funcionamento e operações, por exemplo, dentro de empresas e outras organizações. A cultura corporal analisa os comportamentos dos seres humanos em seus mais diferentes grupos. Ela reúne as práticas relacionadas aos movimentos, danças, jogos, atividades, comportamento sexual e festividades. A contracultura foi um movimento que surgiu nas décadas de 1960 e 1970 como forma de contestar os valores tradicionais da sociedade, como o consumismo, preconceito e a guerra. Defendia a paz, amor, a liberdade, os direitos civis e a proteção ao meio ambiente. Grupos como feministas, negros e LGBTs foram muito importantes nesse período.
A contracultura deixou como legado mais liberdade de expressão, respeito às diferentes consciências sociais.